Tudo bem com você? Feliz por estar mais uma vez aqui com você. Eu sou a doutora Milena Cornacini, nutricionista oncológica, e ensino você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação saudável e adequada. E hoje nós vamos fazer um bate-papo bem interessante sobre um assunto bastante frequente e sério, especialmente que deve ser abordado com responsabilidade, que é o estresse na oncologia. Então nós vamos discutir um pouquinho a origem, o que é o estresse, quais são os tipos de estresse, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, especialmente quando vem o diagnóstico ou uma condição desfavorável. A gente precisa pensar que o estresse é um dos principais fatores a ser abordado na clínica oncológica. E também no cuidado integral, pois geralmente ele vai estar na raiz de múltiplos problemas crônicos e que pode afetar tanto a saúde metabólica, imunológica, os aspectos emocionais e também comportamentais. Então é muito relevante a gente falar sobre o estresse, né? E quem nunca se sentiu num status de estresse ou conhece alguma pessoa que está em estresse, né? E para você, por exemplo, o que é o estresse, né? Como é que a gente deve compreender a questão do estresse na nossa rotina? Inicialmente, a compreensão, né? Compreender o estresse deve ser um aspecto aí né? Ou seja, estresse é qualquer fator, seja físico, mental, emocional ou ambiental, que vai exigir uma resposta adaptativa do nosso corpo. Então, qualquer movimento desses que eu acabei de falar vai levar uma resposta de adaptação do nosso corpo. Apesar do termo estresse ser frequentemente associado a algo que é negativo, ele também pode ser benéfico. Sim, o estresse pode ser benéfico, mas sempre em condições controladas e chamamos de euestresse, estimulando crescimento e adaptação fisiológica. No entanto, o que a gente tem observado atualmente é que a exposição muito prolongada e crônica vai desencadear um desequilíbrio em um eixo chamado de hipotálamo pituitária adrenal, HPA, né? Vou repetir, hipófise pituitária adrenal, HPA, que são as iniciativas. E à medida que esse eixo entra em falência por essas situações físicas, mentais, emocionais ou ambientais, esse eixo falha. E esse equilíbrio deixa de acontecer, fazendo com que ocorra a produção de algumas substâncias como cortisol e adrenalina, que vai levar alguns sinais e sintomas ruins para o nosso corpo, como por exemplo fadiga, ansiedade, a queda de imunidade, alterações de sono e outras condições desfavoráveis. E que a gente precisa pensar que quando estamos relacionando os quadros de oncologia, muitas vezes esse paciente já está aí passando pelos efeitos colaterais da terapia antitumoral. E o estresse, nesse caso, ele vem maximizando esses efeitos colaterais da terapia antitumoral. Então, precisamos compreender aí qual o conceito e como a gente pode lidar com esse estresse, especialmente quando o paciente tem um diagnóstico oncológico ou que está no momento da jornada do tratamento oncológico. Embora
né? Eu falo que o estresse hoje, ele tem condições aí para estar relacionados estar relacionado, né, a qualquer paciente. Então, a gente precisa compreender um pouquinho esse eixo para, então, definirmos melhor a fisiopatologia do estresse. Precisamos lembrar que o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal, ou a gente também pode entender a hipófise como pituitária, são os eixos responsáveis pela resposta ao estresse. O hipotálamo, ele é ali o primeiro que vai estar detectando as ameaças, sejam internas ou externas, e vai liberar um hormônio chamado corticotropina, né? Esse hormônio, corticotropina, ele faz com que essa resposta chegue à hipófise. Esse momento há uma sinalização na pituitária pela resposta do hipotálamo e vai secretar outro hormônio chamado de ACTH, né? Quem é o ACTH? Adrenocorticotrófico. É um outro hormônio que também participa da sinalização dos movimentos físicos, emocionais, ambientais, que vão afetar esses eixos. E depois, claramente, esse estímulo chega até as nossas adrenais ou suprarrenais, que vão produzir cortisol e adrenalina, que vai iniciar o preparo do nosso corpo ou para lutar contra esse estresse ou para fugir ou entrar em estado de alerta. E é a partir desse momento que a gente precisa se preocupar. Imagine só, né, quando ocorre aí alterações no ritmo desse cortisol. O cortisol, ele permanece com produção excessiva, ou até mesmo em casos crônicos esse cortisol pode cair. Isso vai resultar, sem dúvida nenhuma, em sinais e sintomas, como eu já disse no início: fadiga, falta de energia, alterações do humor, insônia, ganho de peso, especialmente de gordura abdominal, entre outros, né? E podem sim, todos esses sintomas provenientes do momento de estresse, eles podem piorar durante o tratamento oncológico. Por quê, gente? Porque o próprio tratamento com as drogas antitumorais já acabam ali iniciando esses sinais que o momento de estresse pode, sem dúvida nenhuma, maximizar, e aí o bem-estar, a qualidade de vida do paciente oncológico fica muito comprometido, né? A gente já sabe que o estresse, ele está presente hoje na nossa vida por vários movimentos, mas a gente precisa conhecer os sinais desse estresse para que a gente consiga claramente melhorar esses processos. Precisamos compreender também que o estresse, ele passa por 4 respostas clássicas, né? Eu costumo dizer que o organismo, ele vai lutar, ele vai procurar fuga, ele vai entrar num processo de congelamento, é assim que eu chamo, ou ele vai se submeter àquele estresse. Milena, como isso funciona? Então, vamos pensar que você está num movimento, de repente, de um estresse físico, emocional e ambiental. Como é que seu organismo vai reagir à falha desse eixo HPA? Primeiro momento, o organismo, quando não consegue mais lutar ou fugir, ele vai entrar num processo, entre aspas, né, eu vou colocar assim, ele vai entrar num momento de congelamento, ou entrar ainda num estado de hipervigilância. Helena, o que é esse estágio de hipervigilância que muitas pessoas falam, né? Esse é um estado que, em alguns casos,
A pessoa procura, para evitar conflitos, agradar a tudo e a todos. Só que essas respostas adaptativas, elas vão funcionar somente num espaço curto de tempo. Quando essa resposta ela persiste, ou seja, quando isso se torna crônico, ocorre um desequilíbrio dos sistemas que eu já falei para vocês, desse sistema HPA, que é o sistema que vai equilibrar aí a questão do estresse no nosso corpo. E é o momento que a gente precisa entender, compreender que o estresse ele tem fases, né? Quais são as fases do estresse? Eu costumo dizer que nós temos 3 fases: alarme, resistência e exaustão. Milena, eu preciso então compreender essas fases para que eu faça a sinalização do momento que eu estou? Sem dúvida, né? Então, a primeira fase do estresse, ela é chamada de alarme. Quando isso acontece? Quando você tem um contato inicial com o agressor. Isso vai levar o seu organismo a entrar no sistema de alerta e começa já a ocorrer a liberação de cortisol e adrenalina. Então, você fica o tempo inteiro naquela sinalização de alerta. Passando essa fase, nós já vamos para a etapa 2, que eu vou chamar de resistência, né? O que o corpo faz? Ele tenta se equilibrar ou se adaptar para voltar esse equilíbrio, né? E ainda nesse momento, o organismo ele pode manter níveis altos desses hormônios que eu contei para vocês, que são os hormônios de estresse. Eu selecionei o cortisol e a adrenalina. Passando por essas 2 fases, a gente tem a última, chamada de exaustão. E é aqui que eu fico muito preocupada, porque à medida que você ainda consegue se adaptar, esse estresse ele é controlado. Mas quando você entra na fase 3, que é a fase da exaustão, se o agressor persiste, essa fase se torna crônica e você acaba tendo um esgotamento das reservas fisiológicas, maximizando os efeitos colaterais da terapia antitumoral, como, por exemplo, a fadiga, as questões de estado nutricional, de apetite, parâmetros relacionados à sua alimentação, alterações de sono, o que pode piorar muito a resposta ao tratamento antitumoral. Então, a gente precisa conseguir fazer a identificação do momento que nós estamos. Porque a gente já tem falado sobre a questão da jornada e de tudo que a jornada oncológica traz de medos, né, de alterações da nossa saúde mental, das nossas inseguranças. Muitas vezes, esses fatores relacionados à falta de um conhecimento adequado, o próprio receio, o próprio medo, a falta de entendimento do processo da morte e sobrevida. Então, tudo isso associado pode sim ser um dos gatilhos para o movimento do estresse. E aí a gente pode se perguntar, ótimo, a gente entende que o estresse ele está frequente, mas como é que a gente consegue fazer uma avaliação detalhada para saber sobre a questão do estresse? A primeira questão é a anamnese, é buscar um atendimento integrado, o seu médico oncologista, muitas vezes o psiquiatra, o psicólogo, a nutrição que vai ajudar no seu comportamento alimentar, de forma integrada, conhecer a sua história de saúde, o seu estilo de vida, incluindo como é que é a sua rotina de sono, se usa ou não estimulantes como, por exemplo, cafeína, nicotina, se consome álcool, se tem contato com outras substâncias, né? Além disso, compreender junto com a equipe se você já vivenciou ou tem vivenciado ou de repente o diagnóstico oncológico te trouxe algum evento traumático, né, de estresse psicológico, traumas que vêm aí na sua história de vida. Precisamos conhecer sobre ritmo
cardíaco, ritmo circadiano, né? O que é o ritmo circadiano? Qual que é o horário que você se expõe à luz? Que horário você acorda? Se você tem hábitos de dormir mais tarde, não qual que é o horário que você dorme, enfim. E aí a gente também, para então melhorar esse diagnóstico, podemos utilizar os questionários ou escalas de ansiedade e depressão, que também se entrelaçam muito com a questão dessa avaliação clínica, para a gente fechar um diagnóstico conjunto. Dessa forma, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, iniciar toda a avaliação desse momento do estresse. Somado, claro, né, gente, a exames laboratoriais. Eu gosto muito dos exames laboratoriais durante o tratamento oncológico. Por exemplo, a gente pode utilizar o cortisol salivar, principalmente se tiver possibilidade de fazer 4 coletas ao dia, é perfeito, né? Ou o cortisol sérico. Mas aí, se a gente vai utilizar o cortisol sérico, precisamos tanto fazer dosagem basal e pós-estímulo para avaliar o ciclo circadiano, tá bom? Uma outra possibilidade que a gente também tem é de avaliar a relação do cortisol com o DEA, né? Que vai poder indicar pra gente os desbalanços da glândula adrenal. Por isso que é importante que a gente faça essa avaliação do nível de estresse em conjunto, né? Muitos profissionais ali associados para esse cuidado integral. Outros marcadores importantes durante o momento do estresse são aqueles que a gente fala que são marcadores inflamatórios. Então, proteína C reativa, sensível, a homocisteína, avaliar o seu perfil glicídico. Então, como é que se comporta nesse momento do seu tratamento, a sua glicemia, a sua insulina, a sua hemoglobina glicada, e também avaliar como é que está a sua saúde tireoidiana. Então, seus hormônios estão equilibrados? Lembrando que o paciente que tem hiper ou hipotireoidismo também podem ter ali maior predisposição a quadros de ansiedade. Então, precisamos dessa avaliação um pouco mais completa para que a gente consiga, sem dúvida nenhuma, compreender os níveis de estresse. Porque nós falamos no início que o estresse, ele pode levar o paciente a ter sinais e sintomas, como distúrbios de sono, fadiga, a própria questão da ansiedade, da depressão. Então, como que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico do estresse e o que esse estresse está impactando no seu corpo, né? Fazendo com que você tenha uma qualidade de vida reduzida, um bem-estar muito mais impactado, né? Então, a gente precisa efetivamente compreender alguns fatores. Como outro fator importante é o seu sono. Então, precisamos, sem dúvida nenhuma, entender como que está o seu sono. E aí a gente tem escalas específicas que a gente pode implementar para avaliar a insônia, avaliar a qualidade e a arquitetura do seu sono, se de repente você tem um sono mais profundo, enfim, né? A gente precisa compreender qual horário que você dorme, se você acorda à noite. Todos esses fatores são importantes. Além de investigar uma variável, e aí eu sempre digo, né, que algumas variáveis elas são mais importantes e essa é uma variável relevante, eu colocaria até algumas estrelinhas, que é a investigação de estressores ambientais e sociais, como por exemplo, as fontes de poluição sonora, seja a poluição luminosa, a exposição a toxinas, os conflitos familiares ou no trabalho, entre outros. Então, nós temos sim que fazer essa autoavaliação para entendermos melhor esse movimento do estresse. Porque o estresse crônico, veja, no início da nossa fala, né, o início do nosso bate-papo hoje, eu disse que o estresse, ele pode ser positivo, desde que ele não seja crônico. Se você identificar que esse estresse, ele é algo crônico, é algo realmente que a gente vai precisar buscar ajuda, fazer um diagnóstico mais organizado
para que a gente possa auxiliar. Porque temos algo positivo, nós temos estratégias e manejo do estresse, nós temos vários protocolos práticos que a gente pode implementar e sem dúvida nenhuma, os primeiros passos envolvem a mudança no estilo de vida. Então, por exemplo, trabalhar a higiene do sono. Porque normalmente o indivíduo em estresse crônico ele tem alterações de qualidade e de quantidade de sono. Como é que a gente pode trabalhar essa higiene do sono? Então, organizar a rotina, ter horário para dormir, acordar em horários regulares, priorizando entre 7 e 9 horas de sono. Evitar telas, principalmente quando a gente pensa em telas, celular, televisão, enfim, a gente fala da luz azul. Essa luz azul antes de dormir e a exposição à luz forte compromete muito a qualidade do nosso sono. Então a higiene que muitas pessoas hoje têm falado, a higiene do sono, ela deve ser priorizada. Quando a gente pensa em estratégias alimentares para o manejo desse estresse, elas também são bem-vindas, porque essas estratégias alimentares fazem parte de um estilo de vida saudável. Então, precisa implementar uma alimentação com característica anti-inflamatória. Então, escolher corretamente os alimentos, tais como evitar aqueles alimentos ricos em açúcares refinados, os alimentos ultraprocessados e cafeína. Muitas pessoas realmente não toleram cafeína no período, especialmente da tarde para a noite. Aumentar os alimentos, fontes de ômega 3, especialmente os peixes de água salgada, que são boas fontes de ômega 3, por exemplo, sardinha, atum, bacalhau, arenque, são peixes que são ricos em ácido graxo poliinsaturado do tipo ômega 3. Mas também temos outros alimentos, a linhaça, a semente de chia, muitas vezes devem, ali ou podem ser colocados na rotina, além de alimentos antioxidantes, frutas, verduras, legumes, priorizando as frutas vermelhas, os vegetais folhosos verdes escuros. Então a gente precisa pensar que a alimentação também faz parte do manejo do estresse. Outra questão que faz parte do tratamento, quando a gente pensa no movimento do estresse, é o gerenciamento emocional e mental. E aí a gente tem várias técnicas importantes que a gente precisa começar a falar mais sobre essas questões. Eu compreendo que elas são simples de implementação, mas muitas vezes elas são negligenciadas, elas são deixadas de lado. Tais como a meditação, o mindfulness, a terapia cognitiva comportamental, a psicoterapia, são técnicas importantes que podem gerar aí um manejo emocional e mental. Por isso que eu sempre tenho colocado a importância da interdisciplinaridade, né? Porque somos seres humanos biopsicossociais, né? Então é a integração de vários saberes para conseguir manejar esse estresse. Outra questão que pode estar associado ao manejo do estresse são as técnicas de relaxamento. E aí a gente tem várias que já estão bastante descritas na literatura, como por exemplo, as respirações mais profundas, a questão da massagem, a questão da realização de diário, né? A confecção de diário, que era muito comum antigamente, hoje vem como uma estratégia para que possa auxiliar nas emoções e na nossa saúde mental. Ou também a terapia sonora. A terapia sonora, se você for procurar, a gente tem vários profissionais, terapeutas que podem ali trabalhar esse tipo, né, de técnica
que vai associar uma série de questões, né? Então, por exemplo, essas técnicas podem auxiliar você a desenvolver, descobrir, né, melhor sobre o autoconhecimento, pode ajudar a estruturar pensamentos, refletir sobre as situações diárias, escrever sobre os seus sentimentos, no caso do diário, exercitar criatividade, registrar memórias e também acompanhar o progresso durante essa fase oncológica. É importante que a gente busque alternativas de como gerenciar esses movimentos ou esses momentos emocionais, buscando maior saúde mental. Então, de repente, se a gente for pensar nessas estratégias que eu coloquei, são estratégias que, uma vez implementadas na nossa rotina, podem nos ajudar muito. E coisas simples, coisas que na nossa rotina, no nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma, a gente precisava praticar, exercitar. Então, vamos pensar como tarefa para casa hoje, a gente ter, né, esse envolvimento melhor com essas questões que eu acabei de falar. Outro assunto interessante quando a gente pensa em gerenciar o estresse é o exercício físico. Eu costumo dizer que na oncologia, ou para quem está buscando promoção de saúde, o exercício físico é algo inegociável, né? A não ser que ele seja contraindicado durante a jornada oncológica. Normalmente, ele é muito mais indicado do que contraindicado. Mas, de repente, o paciente está lá num momento de muita perda de peso, de sarcopenia, de caquexia, e ele precisa se restabelecer inicialmente para conseguir suportar o início de um exercício físico. Então, muitas vezes as contraindicações elas são momentâneas e não para sempre, né? Então, os treinos moderados de força e ou resistência a gente pode implementar com o objetivo de trabalhar a questão do estresse. A gente já sabe, inclusive, muitos trabalhos, né, muitas pesquisas mostrando pra gente que auxilia inclusive na saúde mental, então que você organize um horário, e esse horário ele tem que ser adaptado ao seu cronotipo. Não existe aqui a fala tem que ser de manhã, tem que ser à tarde, tem que ser à noite, tem que ser adaptado ao seu hábito. Outra questão importante para gerenciar estresse é a exposição ao sol matinal, né, sincronizando aí o ritmo circadiano. É muito interessante que a gente possa pensar que esse banho, né, essa exposição ao sol matinal, no início da manhã ou no finalzinho da tarde, possa ser um fator que vai te ajudar no controle do estresse, né? Outra questão que a gente tem também ali gerenciado durante os momentos de estresse é a suplementação ou a utilização de alguns nutrientes que ajudam muito nessa questão. Então, ter uma alimentação saudável e equilibrada é um passo importante para um estilo de vida saudável durante a jornada oncológica. Então, por exemplo, pensar nas vitaminas de complexo B. Por que nas vitaminas de complexo B? As vitaminas do complexo B são relevantes, são fundamentais para a síntese de neurotransmissores e para o ciclo de metilação. Milena, o que faz essa metilação no nosso corpo? Faz com que o trabalho do nosso DNA seja feito de forma adequada. Então, a gente tem vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B3. Então, a gente tem várias vitaminas participantes desse complexo que a gente intitula como complexo B. Outros nutrientes são relevantes como magnésio, vitamina D, ômega 3, a própria N-acetilcisteína, que é um potente antioxidante. Nós temos o papel importante do resveratrol, do ácido lipoico, da coenzima Q10. Então, são nutrientes que precisam estar na nossa rotina. Milena, como que a gente consegue esses nutrientes no nosso dia a dia? Escolhendo ter uma alimentação saudável e adequada.
consumo de frutas, verduras, legumes, gorduras boas, baixa quantidade de açúcar, de sódio, de gordura saturada. Então, a gente já entende o que é ter essa alimentação adequada na oncologia, manejando o período de estresse. E nós temos também algumas outras técnicas que são práticas que devem ser instituídas, como eu já falei, como por exemplo, algumas técnicas de exercício que pode gerar maior relaxamento e bem-estar, né? Yoga, pilates, alongamento, exercícios que vai gerar uma certa liberação de tensão, aquela respiração que eu contei para vocês, que é uma respiração que a gente chama de respiração diafragmática lenta, é a gente fazer aquela respiração profunda, e aí a gente pode fazer de 4 a 5 respirações várias vezes ao dia. A literatura fala em torno de 4 a 5 segundos, não é muito, né? 4 a 5 segundos que você comece a praticar essa técnica para melhorar a questão do estresse. Outra técnica muito discutida atualmente é o ground, né? O que significa ground? O pisar na grama. Então é importante, se você tiver acesso à grama e nenhuma outra contraindicação, é importante que você faça 3, 4 vezes por semana ou às vezes até diariamente, porque a hora que você faz essa técnica, você acaba tendo uma troca de íons do seu corpo com a terra, gerando uma sensação de bem-estar e do controle de estresse. Podemos também pensar em como manejar um sintoma muito frequente do estresse, que é a alteração do sono. Então, aqueles indivíduos que apresentam problemas de sono, insônia, né? Então, a gente precisa reduzir ou ciclar, né? Flexibilizar o uso da cafeína. E eu costumo dizer, nunca ultrapassar 200 miligramas no dia e nunca consumir ali depois das 14, 16 horas. Então, sempre antes desse horário. Podemos, sim, mesmo na oncologia, utilizar pequenas doses, uma xícara e meia de chás que tem essa característica mais calmante, como camomila, mulungu, melissa, passiflora, né? Que são plantas que podem ser utilizadas na forma de infusão e que vão melhorar a questão do sono. E claro, né, gente, nós temos técnicas também que podem ser implementadas para melhorar a insônia, como por exemplo, técnicas comportamentais e exercício de respiração. Então a gente precisa sim pensar em estratégias tais como meditação. A meditação é uma estratégia muito utilizada durante a jornada oncológica, mas ela precisa ser praticada. Não adianta você fazer uma meditação uma vez no mês. Então a gente precisa colocar como prática, né? Prática, colocar na sua rotina. Comece com uma meditação mais curta, de 1 minuto, 2 minutos, e você pode, à medida que você for atingindo a sua capacidade de limite, ultrapassá-la. Então aí você vai aumentar para 5 minutos, até você conseguir fazer uma técnica meditativa um pouco mais ampla. Outra questão muito importante quando a gente pensa aí em sintomas como ansiedade e depressão, é sempre pensar a importância hoje que se tem para a saúde intestinal. Modular, equilibrar a saúde intestinal, a microbiota intestinal é importante porque existe uma conexão do eixo intestino-cérebro e, sem dúvida nenhuma, essa conexão com serotonina e o GABA, que são substâncias importantes para esses dois processos, ansiedade e depressão. Então, precisamos pensar em tudo isso, em técnicas comportamentais, em mudança do estilo de vida, para que a gente consiga manejar os momentos de estresse, né? A
gente precisa compreender que a saúde do eixo HPA, né, que a gente estudou lá no início, que a gente falou no início, e hipotálamo, pituitária, adrenal, sem dúvida nenhuma, é o eixo do estresse. E é uma peça chave na recuperação e na prevenção de algumas doenças e, especialmente na jornada oncológica, ele deve estar em equilíbrio, né? É um eixo importante que, quando está equilibrado, vai conseguir controlar as fases do estresse e não deixar o corpo entrar no processo de exaustão. Lembrando também que o estresse, ele pode ser tanto um veneno como um remédio, não é mesmo? Porque a gente viu que em status positivo, ele pode levar a crescimento e adaptação do nosso corpo. O que vai diferenciar, sem dúvida nenhuma, é a forma com que nós vamos encarar e quais são as ferramentas que nós podemos utilizar que vai determinar qual é o impacto que esse estresse vai causar no nosso organismo, né? Então, eu costumo dizer que você deve dominar o estresse e não deixar ele dominar você, né? Porque a gente hoje compreende que temos várias maneiras de como manejar toda essa situação, né? Você pode estar aqui me escutando dizer, mas como, Milena, né? Nós estamos num momento desafiador, especialmente durante a jornada oncológica, e eu vou dizer um pouco mais, estendendo um pouco mais, desde o diagnóstico oncológico até as fases do tratamento. Muitas vezes o indivíduo, ele vive sob estresse. Como passar por esse momento sem fazer com que o corpo entre num processo de exaustão? Aqui a gente discutiu como vocês podem manejar essa situação através do primeiro passo, que é a mudança do estilo de vida, e buscar gerenciar esse momento através de técnicas comportamentais e técnicas que vão melhorar o estado emocional e a saúde mental, né? São várias orientações que a gente pode, sem dúvida nenhuma, personalizar e implementar. Como eu já falei, né? São técnicas muitas vezes que vão permitir um autoconhecimento, que vão permitir gerenciar situações como memórias, registros, e que são importantes e que tem ciência hoje. Não é simplesmente você fazer um diário, né? Nós temos aí já ciência sobre quais são os impactos que isso pode causar no seu bem-estar. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso com cuidado, com acolhimento, com responsabilidade, para que a gente comece a pensar um pouco mais em qual momento nós estamos. Se avalie aí e se pergunte, será que eu estou em alguma fase dessa do estresse que a Milena colocou? Será, de repente, que eu estou ali na fase inicial, né? Qual é a fase inicial que a gente falou? Falamos, de repente, que a primeira fase é o sinal de alerta, né? O corpo, ele está vivendo nesse sinal, ou seja, ele está tendo contato inicial com aquele agressor. Ou será que eu já estou na segunda fase? Eu já estou induzindo uma resistência, ou seja, o meu corpo está tentando voltar ao equilíbrio, porque o problema é quando ele não consegue se equilibrar, né? Quando o corpo ele entra em exaustão, ou seja, quando o estressor ele persiste, fazendo com que a resposta fisiológica passe a dar chance para a doença ser estabelecida, não é mesmo? Então é isso que a gente precisa pensar. E claro, deixa eu verificar aqui se vocês colocaram alguma pergunta. Ótimo! Então temos muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Acho importante a gente
uma vez por semana eu estarei aqui discutindo com vocês assuntos pertinentes na área da oncologia. É importante que a gente fale sempre com muito cuidado, porque o estresse ele está presente com grande frequência na nossa rotina. Entendo que durante a jornada oncológica, em função dos inúmeros agressores que a gente tem, ele pode participar, mas a minha preocupação é sempre ensinar você como manejar, especialmente durante esse estado de exaustão, né? É isso que a gente precisa buscar, né? Como alcançar estratégias para conseguir gerenciar o estresse, as emoções e também buscando manter a saúde mental. Na semana passada eu estive por aqui recebendo a psicóloga Samantha, e ela fez aí uma fala muito importante, uma fala que eu guardo com muito carinho em relação a qualquer paciente, porque nós lidamos com o amor da vida de alguém. Então é importante que a gente se entenda, que a gente entenda quem está próximo a nós, para que o estresse não domine você, para que você consiga gerenciar todo esse processo. Ok? Vamos lá, vamos ver aqui. Ótimo, pessoal. Obrigada por estar aqui nessa terça-feira. E eu gostaria de agradecer bastante e dizer para vocês que uma vez por semana nós estaremos aqui nos encontrando. Normalmente estaremos às segundas-feiras, 12 horas, falando sobre os vários assuntos de oncologia, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê até mais. Tchau, tchau!